Fala galera, beleza? Então, como prometido, vamos finalizar aqui, baseado no último edital, né, da Polícia do Bombeiro. Lembrando que todos os crimes que eu trabalhei vai cair, né, tá previsto no último edital nos dois órgãos, tanto bombeiro quanto PM. No final, eu vou gravar um vídeo específico só para bombeiro, né, porque no edital eles põem alguns crimes contra a administração pública só para bombeiro, então vocês que vão fazer polícia não vale a pena, né, assistir a aula, a não ser que futuramente o edital traga os crimes equiparados, mas aí eu vou falar, né? Então, sem mais delongas, né? A gente vai entrar agora dentro desse título aqui do slide. Só um momento. Título dos crimes contra a administração pública, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, pessoal, desacato superior, né? Sempre chama a atenção dos senhores a figura do superior, né? O superior hierárquico para se configurar esse crime. E outra, aqui a questão ela vai ter que ser bem clara, né? Um exemplo. O que significa ofendendo a dignidade ou o decoro ou procurando deprimir a autoridade? A questão, por isso aqui ser algo subjetivo, a questão ela vai trazer um desses elementos, né? Então, desacatar superior, aí vai trazer ou ofendendo-lhe a dignidade, ou ofendendo-lhe o decoro, ou ofendendo-lhe ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Então a questão ou ela vai trazer os três elementos, ou dois ou um. Ela não vai. O sinônimo aqui não ficaria perfeito. E aí caberia recurso. Então só tentem decorar, né? Infelizmente. Mas aqui com o tempo você decora. Ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Desacatar o superior significa basicamente você ofender a função dele, né? Não a pessoa em si, específica. Ah, o sargento Beltrano. Eu não ofendo a honra subjetiva dele. Eu não falo, sei lá, dou um exemplo aqui, ele é corno. Isso aí poderia caracterizar uma injúria, né? Ou poderia caracterizar talvez uma difamação, enfim. Não seria desacato ao superior, entendeu? Porque eu estou ofendendo, nesse caso desse exemplo, a honra subjetiva. Mas se eu estivesse ofendendo a graduação dele, o fato dele ser sargento, aí sim eu estaria incorrendo nesse crime, né, do 298. Se eu falasse, exemplo, porra, esse sargento não faz nada que preste, esse sargento só manda ordem merda, ou esse sargento aí não sabe trabalhar direito, ou qualquer coisa do tipo, né? Aí, nesse caso, seria desacato ao superior. Estou ferindo a honra do posto, da graduação que ele serve, da função. Por isso que eu sempre trago o título, né? Aqui a proteção é contra a administração pública. Imagine se cada inferior, né, na hierarquia, pudesse ofender o seu superior. Imagine a credibilidade que seria perdida dentro dessa relação. Então, para que evite isso, para que isso não aconteça, para que isso não chegue à tona ou que não fragilize a hierarquia e a disciplina, que são as bases do militarismo, então já incorre em crime, ok? Então, desacatar superior ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Pena de reclusão até 4 anos, o fato não constitui crime mais grave. Sempre trago isso aqui, que você pode incorrer também no injúria ou em algo que seja mais grave, né? Então, tome muito cuidado. Desacato ao superior é isso. Só decorem esses três elementos: ofendendo a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade, né? Inclusive são dois elementos. A gravação da pena. A pena é agravada o quê? Se o superior é oficial, general ou comandante da unidade a que pertence o agente. A mesma majorante, né? Que a pena é agravada, e aqui ele não bota nenhum quanto, né? Mas é porque no Código, isso vocês não precisam saber, só para curiosidade, no Código Penal Militar existem crimes que eles não colocam o quanto da pena. E aí, no dispositivo específico, ele define lá, né? Na ausência da limitação da pena, aplica-se na majorante isso aqui. Mas aqui não precisa, viu? Aqui só isso aqui já basta, tá? Só pra curiosidade mesmo. A pena é agravada se o superior é oficial general. Tem que ser general. Não basta ser só oficial. Ou comandante da unidade a que pertence o agente, né? Percebe que aqui é algo bem mais grave. E desacato ao militar, por quê? Porque se imagine o subtenente que está na folga, ou está indo, sei lá, está lá visitando o quartel, ofende um sargento, né? O subtenente é um superior hierárquico. Já que ele não é, o sargento não é superior, não se enquadraria num desacato a superior.
E aí o código tomou cuidado e colocou desacato militar. Desacatar militar no exercício da função de natureza militar ou em razão dela. Ou seja, esse caso aqui, ele se enquadra em todos os outros casos em que a relação não seja de superioridade. Ah, o sargento desacatou um soldado. Não vai ser o 298, vai ser o 299. Vai ser o desacato militar, né? Que ele está no exercício da função de natureza militar ou em razão dela. Não vou acender vela para defunto barato. Basicamente, esses dois crimes são isso aqui. Não tem muito mistério, não. Aqui, o crime que a gente vai tratar é esse, mas eu trouxe outro pra gente poder comparar e não confundir, né? Que é um pouco parecido, pra quem não lembra. E é sempre importante estar revisando, sempre importante estar relendo os crimes. No final do... Eu consegui gravar essas aulas aqui, eu vou disponibilizar também um PDFzinho com os crimes, né? Específico, destacado, beleza? Desobediência. Desobedecer à ordem legal de autoridade militar. Aqui diz que é superior? Não. Desobedecer é o quê? É um ato omissivo. Ele mandou fazer uma coisa, eu não fiz. Ou ele mandou eu não fazer algo e eu fiz. Eu estou desobedecendo a ordem, né? Pode ser as duas coisas. Geralmente é comum trazer essa figura aqui, né? Desobedecer a ordem ilegal da autoridade militar é você não fazer. Isso aqui é a questão, se ela for um pouco mais sagaz, ela pode trazer, né? Uma determinação. Eu determinei que soldado fulano de tal, ele não realizasse nada em relação a um evento X. E aí ele foi e fez. Desobedeceu uma ordem, e aqui perceba, ordem legal cumpre, ordem ilegal não se cumpre. Pena de detenção até 6 meses, ok? Não confundo com recusa à obediência. Aqui é um instituto que protege a administração pública, né? E aqui protege a relação hierárquica, né? A relação dos regulamentos, a relação normativa. Recusar obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço. Ou seja, aqui é bem mais específico. Ou relativamente a dever imposto em lei. Lei. Regulamento de continência, prestar sua continência. Recusa de obediência. O superior vai cobrar sua continência e você não gosta dele e aí você não cumpre. Você está incorrendo nesse recusa de obediência porque o regulamento determina que para o superior hierárquico você deve prestar continência, assim como ele também deverá responder, pelo menos uma vez ao dia. Que é um exemplo de regulamento. Ok? Você ceder o lugar, levantar quando ele entra, vocês vão aprendendo com informação, mas aqui é só exemplo, né? Então, quando o superior... E aqui, né? Ele trata ordem do superior ou matéria de serviço ou relativo. Aí tem lei, regulamento e instrução. Então, se for de um inferior hierárquico, não incorre em recusa de obediência. Já a desobediência não trata nada sobre superior ou inferior. A ordem pode ser de um subtenente, não é comum, mas pode ser, se ele estiver exercendo função de chefe de prontidão ou ele seja responsável por determinado setor, independe a graduação de quem esteja entrando no setor dele. Ele é o responsável. Se a determinação é para não fazer, ele vai dizer lá para o superior e o superior não vai poder fazer. A pena de detenção de 1 ano a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave, né? Desculpando aí a tosse. Saí de uma ocorrência há pouco tempo aqui e tô aqui gravando já pra gente finalizar e vocês terem que estudar, que eu também quero gravar estatuto da polícia. Então basicamente é isso, não confundo, pelo amor de Deus, ok? Acho que eu tratei certinho aqui, a gente consegue diferenciar. Só vou destacar aqui com... Deixa eu ver aqui o marcar texto. Pra gente não esquecer que a recusa à obediência trata de um superior, ou matéria de serviço, ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Se não for nenhum desses dois aqui, três, né? Superior, ou matéria de serviço, ou imposto em regulamento, lei, instrução, não vai incorrer em recusa de obediência, tá? Provavelmente vai ser desobediência, mas aí cada caso é um caso, ok? Não confunda, é bem parecido. Pausa, leiam, anotem, não confunda. Vale a pena esse aí botar no post-it, porque se a banca for sagaz e se eu fosse fazer a prova de vocês, eu colocaria para confundi-los, beleza? Mas ainda bem que não sou eu que faço, né? Vamos nessa. Um dos crimes mais importantes que vai cair na prova, esse crime aqui, e eu tô dizendo que vai cair. Tess, qual dessas partes? Qualquer uma parte dessa pode cair. Eu quero que aqueles que já sabem o que significa peculato, peço licença aos senhores para tratar com as pessoas que não sabem ainda. Gente,
Existem crimes no Código Penal, no Código Penal Militar, que quando você exerce determinada função, ele muda o nome. Um exemplo, quando o furto, artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pronto. Precisa de essa pessoa que pratica esse furto. Pode ser qualquer pessoa? Pode ser qualquer pessoa, né? Desde que seja maior de 18 anos, para ser considerado crime, tá? Eu não preciso de nenhuma qualidade. Eu posso cometer o furto, você pode cometer o furto, qualquer outra pessoa pode cometer o furto. Beleza? Tá. E aí existem crimes que têm a classificação chamada próprio. Por quê? Porque quando trata do próprio, quem vai cometer esse crime, ele precisa ter qualidades especiais. Assim como é o caso do aborto, que a mãe, né, no caso da mãe praticante de aborto, ela pratica ou consente que pratique, ela tem a qualidade de ser a mãe. O infanticídio, quando ela está no estado puerperal, há a qualidade específica necessária que ela seja a mãe, né? E que ela esteja em estado puerperal para se tipificar nessa conduta. O peculato é um crime que, se não existissem as qualidades especiais necessárias para incorrer nele, seria furto. Só que na administração pública, devido à credibilidade, à instituição, a tudo que envolve, né? O Estado ele presta um serviço enorme na nossa sociedade, ou deveria prestar, enfim. Há uma tipificação diferente e geralmente uma punição maior. Então, o peculato é o nosso furto, se for considerado pessoas que pratiquem sem qualidades. Então, quando a gente trata de peculato, quem vai poder praticar o peculato? Quem pratica a ação e possui alguma função pública. E essa função pública é no sentido amplo. Uma função pública que pode ser exercida por qualquer pessoa. Um mesário nas eleições pode praticar. Pessoas que trabalham na OAB podem praticar. Fiscais que estejam aplicando prova a serviço de algum outro órgão pode praticar. Incorre em peculato. Se realizar essa conduta. E aí o peculato, e a gente vai agora tratar do crime, ele fala apropriar-se que de dinheiro, né? Money, valor, algo de valor, ou qualquer outro bem móvel. Fala imóvel, se a questão trouxer imóvel, tá o que? Tá errado, né, pessoal? Não vai ser peculato, né? Público ou particular. De que tenha posse ou detenção. Né? Tenha posse ou a detenção. Ok? Em razão do cargo ou comissão ou desviá-lo em proveito próprio. Olha, vamos por partes. Primeiro, eu trabalho no um setor lá de licitação da prefeitura. E aí, uma parte do dinheiro foi paga, sei lá, para participar lá do processo licitatório. Imagine, foi paga em dinheiro. E aí me dão 1 milhão e 100 mil. Aí esses 100 mil eu vou e aproprio. Está em minha mão esse dinheiro. Esse 100 mil foi dado em dinheiro. E eu apropriei do dinheiro. Então, como eu preencho uma função pública, eu vou responder. Ok? Por apropriação desse dinheiro. Valor. Pronto. Cheque. O cheque. Ou, vamos supor, tem situações que a pessoa tem que dar uma garantia, né? Imagine que, sei lá, nessa situação aí, deixei uma moto ou algo do tipo como garantia de que vai cumprir com a obrigação, né? E aí, eu aproprio. O valor ou qualquer outro bem móvel. Se for moto, seria o quê? Um bem móvel. Se for um celular, bem móvel. Beleza? Aqui vocês não precisam entender qual é a diferença, né, de bem móvel. Basicamente, bem móvel seria o quê? Uma casa, uma fazenda, algo que, se transportado, perderia o imóvel, né? Algo que, se transportado, perderia suas qualidades, suas especificidades. Se tentar transportar uma casa, você vai acabar rachando ela. Mas isso aqui é muito específico. Não precisam entender, não. Então, quando eu aproprio, e preste atenção sempre no núcleo do verbo apropriar-se, eu incorro. Pode ser um bem público, pode. Um computador na sessão lá, eu vou um notebook, deixo comigo lá, ninguém deu falta, eu continuo o ano, pronto, ficou comigo. Particular, pronto.
Alguém esqueceu lá no departamento, eu fui e fiquei. Isso tudo é peculato. Olha a gama de leques, né? Que pode incorrer em peculato. Pronto. Agora aqui, parágrafo primeiro. A pena aumenta-se de um terço se o objeto da apropriação o desvio é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Isso aqui é a cara de ser cobrado. 20 vezes o salário mínimo. Vou aumentar um terço. Precisa saber quanto é o salário mínimo? Não. Ouvi gente não. Mas que precisa saber que é 20 vezes o salário mínimo, precisa. Pode dizer que é um qualificador e aqui é uma majorante. Pode trazer que é 10 salários mínimos ou 19. Você acha um valor alto, né? Fala, não, deve ser sim, deve ser punido com mais rigor. E aí acaba errando, é 20 vezes o salário mínimo. Então, muito cuidado, ok? Uma espécie do peculato, o peculato furto, caiu na prova do CFO. Pedi desculpa aí pelo som, o carro de som aqui no interior que tá passando aqui agora. Mas acho que o som consegue dar uma isoladinha aqui, né? Vamos nessa. Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, ele reproduziu o que está em cima, o subtrai ou contribui para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que proporciona a qualidade de militar ou de servidor público. E aqui eu quero que vocês entendam, eu vou dividir a tela aqui para a gente poder trabalhar. Tá. Quero que vocês entendam o seguinte, o peculato furto, ele caiu no CFO do bombeiro, né? Inclusive o gabarito tá errado a questão. Mas eu não fiz a prova, não tenho interesse. Então eu não fiz recurso, mas eu falei com alguns colegas, né? Tem até jurisprudência de alguns outros tribunais sobre isso. Qual é a ideia desse peculato furto? Inicialmente, né? Aqui, ele não tem a posse. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Aplica-se a mesma pena a quem? Qual pena? A pena do 303. Não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor, bem, eu não tenho a posse. Porque se eu tenho, eu apropio. Eu respondo pelo 303. Como eu não tenho, eu posso responder pelo peculato furto. Como? Quando eu subtraio. Ou contribuo para que seja subtraído. Em proveito próprio alheio, valendo-se da facilidade. E essa é importante, né? Facilidade. Qual é a ideia? Bem, nesse caso aqui, eu não tenho a posse, né? Do bem. Mas, pela facilidade que eu tenho... Exemplo, eu tô num departamento lá que não é o meu setor não é o financeiro, meu setor é o de gerência lá, o do RH. E aí, senhores, eu vou e percebo que o colega deixou a chave em cima da mesa. Então, diante dessa facilidade que eu tenho aqui agora, eu começo a pegar essa chave, eu faço a cópia, eu aproveito quando ele não tá lá. E aí eu vou e entro na sala dele e subtraio o quê? Valor ou bem. Eu subtraio um notebook, eu subtraio uma impressora, eu subtraio alguma peça, eu vou na oficina e subtraio uma peça. Então, eu me valho da facilidade da função que eu exerço. Na questão do CF, e eu vou trazendo as questões, na questão do bombeiro lá, foi um bombeiro atendendo a ocorrência, né, na questão hipotética da prova, e o celular da vítima estava à mostra. E aí, se valendo dessa facilidade da prestação de socorro que ele estava fazendo ali, ele pegou o celular, colocou no bolso, acabou que subtraindo o bem. E aí seria peculato furto. E a questão, se eu não me engano, trouxe furto. Errou feio. Mas aprendam, é peculato furto, ok? Nesse caso aqui, seria uma apropriação, né? Como é dentro da administração pública, se chama peculato. Aqui é peculato furto, porque é praticamente um furto, só que ele é realizado pelo um funcionário público e se valendo da facilidade. Lembre-se que podem ser para ele mesmo, né? Ou para outra pessoa. Então não confundam, beleza? Aqui outra espécie, né, de peculato, que é o peculato culposo. Aí a gente lembra, né? O que significa culpa, né? Quando ele age por imprudência, imperícia ou negligência. Se o servidor público ou militar contribui culposamente para que outrem subtraia, desvie o dinheiro, o valor, bem ou deixe se aproprie. Eu vi uma questão dessa no meu curso de formação, né? Que a gente faz prova também lá. E aí o rapaz responsável pelo setor do armamento bélico lá, ele dormiu, né? Aí ele foi imprudente,
de forma culposa, né? Ele não teve a vontade, ele não tinha vontade que alguém roubasse. E aí entraram no armamento lá na sala, no setor bélico e furtaram um fuzil. Então ele responde pelo peculado culposo aqui. Fora dormir em serviço, então, e outras coisas, né? Mas assim, pelo peculato culposo com certeza. Então, se ele agiu com imperícia, imperícia seria imaginando o que você, um armeiro do exército, ele confundiu os fuzis que seriam doados e aí acabou doando o de última geração que acabou de chegar. Então, de certa forma, ele incorreu aí, né, nesse peculato culposo. Mas eu nunca vi questão realmente que trate especificamente da imperícia ou negligência. Geralmente ele traz alguma situação clara de que a ação foi culposa, né? Beleza. Um detalhe que eu chamo aqui é esse parágrafo quarto que é muito importante. No caso do parágrafo anterior, ou seja, do parágrafo terceiro, a reparação do danos, e aqui eu quero que vocês entendam, né? O que é a reparação do dano? Vamos supor que a arma, né, ou a pistola que subtraíram enquanto eu estava no turno lá do setor bélico, porque eu dormi, ela custasse 5 mil. E aí eu incorri realmente no peculato culposo. Fui eu que subtraí? Não. Eu queria que subtraísse também? Não. Mas eu agi culposamente. E aí nesse momento aqui é a sentença, né? Sentença é quando o juiz ele julga o mérito, ele julga a situação, o conteúdo da ação, né? Da ação penal, nesse caso. E ele dá uma decisão, né? Definitiva. Ele resolve a sentença. Ele resolve o conflito. E aí, se antes de chegar a sentença eu tiro, eu vou falar, ó, pra não responder isso aqui, eu desembolso e pago essa arma. Pago 5 mil. Pronto. E aí, se precede a sentença irrecorrível, e aqui eu chamo a atenção para os senhores, né? Quando ele trata em recorrido, irrecorrível, é quando há o trânsito em julgado, né? Quando há o trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Não precisa aprofundar muito não, só isso aqui resolve, viu? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, né? É uma sentença definitiva. Se eu pago esse valor, né? Eu reparo esse dano de 5 mil antes dessa sentença, eu vou extinguir a punibilidade. Aqui, ó. Extinga a punibilidade, tá? Mas se for posteriormente, né? Mesmo assim eu quero pagar esses 5 mil pra minorar as consequências, né? Da minha ação, da minha omissão. Eu reduzo de metade. Ou seja, se até aqui eu fico extinto minha punibilidade. E se for daqui da sentença definitiva, se for após a sentença definitiva, eu reduzo de metade da pena imposta. A pena imposta, qual é a pena imposta? Detenção de 3 meses a 1 ano. Porque existe outros problemas, né? De 3 meses a 1 ano, você responder por um peculato culposo, você fica fichado, você perde algumas vantagens. Você, se for passar em outro concurso público, já tem que apresentar, você não consegue tirar a porte de arma se você já não tiver uma outra arma. Então, às vezes é vantagem, né? Na maioria das vezes é vantagem você reparar esse dano antes ou diminuir sua pena, né? Então, por isso que esse parágrafo quarto traz essa situação. Chama a atenção, senhores. Chama a atenção, senhores. Vou cortar até pra lá, né? Chama a atenção, senhores, que essa extinção ou minoração da pena é somente no caso de peculato culposo, entendeu? Peculato culposo. A questão vai trazer que é possível minorar ou extinguir a punibilidade em um peculato normal ou um peculato furto. Tá errado. É muito comum essa pegadinha. A extinção ou minoração da pena é do peculato culposo, somente no peculato culposo, ok? Não confundam, pelo amor dos senhores. E aqui é metade, não é um terço. Beleza? Quem avisa amigo é, ok? E aqui, como o seguro morreu de velho, né? A banca sempre cobra algo diferente. Isso aqui não tá no edital dos senhores. Deixa eu voltar. Isso aqui não tá no edital dos senhores. Rapaz, tá difícil. Mediante aproveitamento do erro de outrem, mas eu trouxe aqui, só por desencargo de consciência, a questão pode cobrar, assim, a banca, né? Legalmente não. Teria que entrar com recurso para anular. Mas é melhor ser feliz do que ter razão, né? Então se cair isso aqui,
Apropriar-se de dinheiro, aqui fala dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo, e aqui, ó, do cargo ou comissão, recebeu por erro, né? Imagine que você não é responsável por aquele departamento, e aí a pessoa entrega algum bem para você, algum bem móvel, ou dinheiro, enfim. Você está trabalhando no Detran de multas e ali você não, seu departamento é o de licenciamento e não o de pagamento de multas. E aí ele incorre em erro, chega com um boleto abafado lá, apressado, chega com um boleto com dinheiro, toma aqui essa multona de R$ 800 aqui. Pronto, você chega lá, ok, pode ir. Quando você vê, ele já entregou, já saiu, você nem... Pronto. Aí você recebeu, que ele errou, né? Erro de outro. Ele errou, e aí você apropriou desse dinheiro ou qualquer utilidade, ok? Basicamente é esse. No peculato mediante, aproveita. Entenda que a outra pessoa ele vai ter errado e você vai ter apropriado desse dinheiro ou qualquer utilidade, né? Pelo erro da outra pessoa, ok? Concussão. Exigir, e aqui, pessoal, olha o núcleo, vai estar escrito. Se cair esse crime, vai estar escrito. Exigir para si ou para outrem. Exigir direta ou indiretamente. A questão pode dizer que apenas indiretamente ou diretamente, ou, entendeu? Tem que trazer as duas formas, direto ou indiretamente. Ainda que fora da função. E aqui muita gente, né? Ah, eu passei num concurso aqui, eu quero entrar na festa. Militar entra de graça aí, ó. Eu quero entrar. Ah, eu não vou fazer só pra blitz, não. Eu sou militar. E aqui, ó. Ainda que fora da função antes de assumi-la. Primeiro, você não tá de serviço, né? Se você já for militar, então você tá fora da sua função. E se você tiver passado no concurso, você nem tomou posse ainda, irmão. Antes de assumir. Então, cuidado vocês aí, que forem bem na prova, que vocês podem correr em concussão, viu? Exigir para si. E aqui exige, você exige. Eu não vou pagar. Ah, eu vou em Morro de São Paulo e vou entrar ali. Não vou pagar não essa taxa ambiental que eles cobram lá. Porque eu sou militar, eu exijo que eu entre. Você não vai dizer, eu não vou dizer, né? A pessoa não vai chegar lá e vai dizer, eu exijo que eu entre. Não, você tá batendo o pé falando, eu vou entrar. Eu vou entrar que eu sou militar. E, de certa forma, você tá exigindo, ok? Direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la. Mas em razão dela, em razão de ser militar. Você quer entrar na determinada ilha e sem pagar a taxa lá? Por quê? Sem pagar? Porque você é militar. Porque você é dessa função, porque você não acha que deve pagar, enfim. Essa vantagem nem todo mundo tem, né? Se todo mundo tem que pagar, por que você é o melhorzinho que não pode pagar? Entendeu? Então, esse é o crime de concussão. Exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função. Ainda que fora. Dentro da função responde? Responde. Fora? Responde também. Ou antes de assumir. Pô, nem assumir. Responde também. Mas em razão dela. Vantagem devida. Ok? Prevaricação, pra gente finalizar, pelo menos o edital da Polícia Militar, né? Retardar. Olha aí. Retardar. Outra era exigir, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente. Você não devia retardar ou deixar de praticar. Mas você fez. Ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer, e aqui, que é o núcleo do crime, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Qual é a ideia? Simples. Você é militar aqui, pá. Aqui é uma pista. Olha aí, você tá aqui. Pam, pam, pam. Bota aqui um capzinho. Pá. Tá aqui na Blitz. Beleza. Passa um carro, aí você avista. Porra. Aquela figura lá que eu tô conversando no WhatsApp. O carro dela, vi aqui no sistema. Tá com multa. Tá com documento atrasado. Tem multa em aberto. Pô, mas aí eu vou perder moral com ela. O que é que você faz? Você deixa de praticar. Porque a sua obrigação era o quê? Mandar o carro encostar e autuar ela, né? Quando você estiver na blitz. Mas você deixa de praticar indevidamente, porque você devia sim parar aquele carro. Ato de ofício ou contra a expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Você está satisfazendo seu interesse, não da administração pública. A administração pública você aprende em direito administrativo, os princípios, né? Da impessoalidade. Você está exercendo a função pública ali, não é você. Ali é o Estado. E quanto Estado, você deve praticar de forma impessoal. Então, quando você deixa de praticar, você está fazendo uma prevaricação. Quando você retarda, né? Chegou uma ocorrência aqui de que bandidos estejam, pela SICOM, né? Central de Comunicação, que os bandidos estão invadindo um centro comercial de fulano. Mas, pô, fulano, velho,
já brigou comigo, não gosto dele, não sei o que, não sei o que. Pô, vamos lá, mas vamos devagarzinho, vamos a 30 na viatura. Eu tô retardando. Eu tô incorrendo em prevaricação. Pra o quê? Pra satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É do meu interesse que ele sofra esse prejuízo. Então eu retardo a ocorrência. Entendeu? Prevaricação é exatamente isso. Pena de detenção 6 meses a 2 anos. Cuidado, não confunda, né? Nada muito parecido com concussão. Mas os núcleos dos verbos são peças-chave pra gente acertar. Retardar ou deixar de praticar, ok? E aqui eu finalizo com os senhores, meus irmãos. Deixa eu cortar pra mim aqui. Finalizo com os senhores aqui essa preparação, né? Pelo menos teórica da... Se tiver atualizações, eu vou gravar novos vídeos. Eu vou sinalizar quais crimes caem ou não caem mais, né? Espero que repita. Geralmente eles repetem. Pra gente não precisar fazer algumas mudanças. Mas se for necessário, a gente vai fazer. Qual é a minha dica? Realize muitas questões. Eu vou terminar de preparar o material. A gente vai resolver as últimas 2 provas. E não desistam, né? Essa matéria aqui, a gente não vai perder questão nenhuma. A gente vai acertar tudo, a gente vai gabaritar. Vocês vão falar, teste assistir seus vídeos aqui, gabaritei. Ok? E aí, na posse no churrasco, se quiser me convidar, convide. Se não quiser, também não tem problema não. Só uma mensagem, eu já ficarei grato. Valeu? Próximo vídeo será só pra bombeiro, ok? Não assista. Quem for fazer polícia, não assista. Valeu? Fosse honra.